E a pessoa disse a ele que se não lhe desse nada para quinta-feira, 23, ele iria deixá-lo, lá fora da casa. Disse que vou trazer seu garoto em pedaços. Recebi uma ligação pedindo um resgate no valor de 250 mil pesos. Eu disse, nesse caso, seu pai e eu somos os que vamos morrer primeiro. Ele disse, não, mãe. Disse, talvez eu vá ser o primeiro antes de vocês. Eu preciso encontrar meu filho e a cada dia a dor só aumenta. Em nosso país, os casos de desaparecimentos e violência não distinguem gênero nem condição social. Frequentemente somos testemunhas de tragédias em que pessoas perdem seus entes queridos em atos de violência ou enfrentam histórias que desafiam nossa compreensão e humanidade. Mas o que acontece quando aqueles que amamos desaparecem sem deixar rastro? A incerteza, a dor e o desespero se tornam uma constante para as famílias que buscam respostas, enfrentando um sistema que em muitas ocasiões parece indiferente ou incapaz de fornecer justiça. Então, hoje teremos a oportunidade de ouvir Ana Laura Cervantes Pinha, que compartilhará conosco o caso angustiante de seu filho Davi, que um dia saiu para trabalhar e nunca mais voltou. Meu nome é Ana Laura Cervantes Pinha. Pois bem, meu filho desapareceu no dia 19 de julho do ano 2020. Era um domingo. E então ele foi chamado para um trabalho na Colônia Real, São Pedro de Suazo, Nuevo León. Ele me disse que voltaria em 15 minutos, porque só iria fazer a manutenção de um equipamento. Ele me pediu a caminhonete, mas naquele momento eu não pude emprestá-la, porque eu também tinha trabalho e tinha que fazer algumas entregas de comida. Então meu outro filho, que é Maurício, né, estava com a caminhonete do trabalho. E para mim foi fácil dizer ao Davi, peça a caminhonete ao Mauri para que você possa fazer o trabalho. Então meu filho empresta a caminhonete e diz, traga rapidamente. Certo, porque eu tenho que ir para minha casa. Então o Davi pegou a caminhonete, foi rápido. Naquele trajeto que ele tinha que ir e acho que passou para ver meus netos ainda. E de lá ele foi se encontrar com uma pessoa, porque ela o levaria até o local onde ele iria trabalhar. Os minutos passaram, acredito que cerca de meia hora, e então começamos a ligar para ele, porque já havia passado os 15 minutos que ele havia dito. Então, ele não atendia o telefone e depois parou de tocar. Meu filho sai na minha caminhonete para procurá-lo em Torre de São Pedro, mas não, ele não o encontra. Volta para o negócio. Bem, eu retomo o contato e... Não, o telefone desligou. Então, para mim, já parecia muito estranho que, algo estava acontecendo. Infelizmente, eu tinha muito trabalho naquele dia e era quando estava o coronavírus, que era só isso. Tínhamos permissão para fechar até às 10 da noite, então fecho o negócio às 10 e rapidamente vou buscar meu filho. Na van para Real São Pedro. Comecei desde o início do bairro até o final, procurando rua por rua, mas nunca encontramos a van. Então eu voltei todo Real de Palmas, Vilas de Alcalá, e então não, com amigos dele e ninguém sabia de nada. Já por volta das 12 da noite, comecei a ligar para o Locatel, comecei a publicar nas redes sociais, Facebook. Os amigos dele, ninguém sabia de nada, ninguém o tinha visto. Então, o que eu fiz, foi continuar procurando por ele. Eram 4 da manhã e nada, certo? Então, por volta das 7, 8 da manhã, eu tomo banho, tomo um café e me levanto. Depois, novamente para buscá-lo e recomeçar a procurar tudo desde o início em Real São Pedro. Agora sim, tudo de volta. Cada maçã. E eu encontrei na van, como se acho que não tinha passado nem 5 quarteirões. Estava em frente a uma loja de ferragens. A van, não tinha chave, não tinha nada, tinha a ferramenta dele, mas ele não estava lá, então... Liguei para meu filho e perguntei se a van estava lá. Eu me fiz ver, apenas venha me buscar, minha filha fica aí.
Quando meu filho chega, nós começamos a procurá-lo. Então, para perguntar nas casas que estavam ao redor quem havia deixado aquela van lá, se tinham visto algo. Mas, claro, as pessoas, obviamente, ninguém fala. Uma casa chamava muito a minha atenção e, acredite, eu não queria me mover de lá. Eu não sei, talvez meu instinto de mãe. Algo me dizia que eu tinha que continuar insistindo naquela casa e, sim, continuei batendo e batendo. E, bem, não, ninguém saiu. Fomos à Força Civil, a Força Civil chegou, começou a analisar tudo que estava lá. Mas então me disseram que eu tinha que ir denunciar no CODE em San Nicolás, porque era mais rápido. Porque se fosse com eles, eles teriam que fazer um relatório, seria mais demorado. Então fomos ao CODE. Minha filha e eu, o pai do meu filho, onde estava em Apodaca, procurando o David nas delegações. Porque antes disso eu tinha recebido uma ligação me dizendo que havia um rapaz muito parecido com o David, que eles tinham detido. Então, nisso se moveram Maurício Grande e Maurício Chico, mas eles disseram que não era o David. Ao encontrar a caminhonete de seu filho e após a análise das autoridades, principalmente o que foi encontrado no local, Ana estava indo apresentar a denúncia. No entanto, uma chamada inesperada mudaria o rumo da investigação para sempre. Então, enquanto nós, Diana e eu, nos dirigimos ao CODE, eu recebo uma ligação no caminho exigindo um resgate de 10 mil pesos. Para mim, parecia que não era a chamada verdadeira, por assim dizer, que era uma fraude, porque, por acaso, eu tinha dado meu número de telefone e pensei, não, eles não são os sequestradores. Então, chegamos ao CODE. E quando chega a minha vez de fazer a declaração ou registrar a denúncia virtual, recebo uma ligação. É um número de Matamoros pedindo um resgate de 250 mil pesos, solicitando a quantia de 250 mil pesos. Então, quando eu pergunto a ele o porquê, por que meu filho, por que David, ele me disse que bem, nada mais, porque ele era muito, como eu diria, como muito falador, como se eu pudesse, certo, então. Pois meu filho sempre foi assim. Ele não tinha medo de nada. Então me disseram que no dia seguinte me ligariam no mesmo horário e me pediriam, 250 mil. Perguntei a ele, onde você tem isso? Ele me disse que era na Estrada Laredo, mas quando a pessoa que está me recebendo a denúncia virtual me disse, senhora, você não precisa estar aqui, o seu é um sequestro. Ela me mandou sair daqui para o departamento anti-sequestro, senão eles virão te buscar agora. Então, eu ainda esperei que o departamento anti-sequestro me localizasse. Nós nos mudamos para o departamento anti-sequestro, minha filha e eu, porque eles nunca vieram nos buscar. Então, já no departamento anti-sequestro, nós estivemos declarando o que tinha acontecido com meu filho, certo? Eles me tiraram do jogo, porque, assim como meu filho, sabiam que eu ficava mal. Eles diziam que era um auto-sequestro ou que era parte de alguma vingança ou algo assim. Então, eles me disseram que eu tinha que ir embora, onde eu não estivesse exposta, onde ninguém pudesse me ver. Então, eu fui para a casa do meu filho Maurício, para me resguardar lá onde ninguém soubesse. Quem fazia as negociações era o pai do meu filho. Eles nunca chegaram a um acordo. Eles nunca quiseram dar uma prova de vida, nunca se soube de nada. O telefone para o qual eles ligavam, pois Maurício o perdeu. Até hoje tive que mudar meu número, meu filho. Não sabia o número atual, ele não sabia. Então, eu tive essa dúvida de que talvez eles liguem para o outro número, o que era do negócio. Mas tudo isso se perdeu coincidentemente depois que meu filho foi sequestrado. Acho que nem 2 semanas se passaram.
invadiram a casa e nos roubaram a moto, as roupas dele, as ferramentas dele, uma televisão. Coisas que para mim naquele momento não importavam, porque obviamente eu estava. O que eu queria encontrar era o meu filho. E então a partir daí, que foi uma quinta-feira 23, foi a última ligação. Depois disso não soubemos mais nada, absolutamente nada. Indo para o departamento anti-sequestro, participei de buscas com o coletivo, fizemos uma busca em Real São Pedro. Toda a área onde há um riacho, toda essa margem nós procuramos, mas infelizmente tudo negativo. Então, a verdade é que sim, me sinto muito desesperada por não ter notícias dele, porque não temos nem mesmo um rastro. Bem, pelo que ele me contou, ele me disse que um dia ele estava falando com um rapaz e ele pediu, disse que não me pediu 200, na 50, ele me pediu 200. Ele usava palavras de baixo calão, mas nunca soube quem era aquela voz. Era de alguém conhecido, né? Ou seja, não se soube nada. Quando seria na quarta-feira 22? Eu acho que a pessoa disse a ele que se ele não desse nada para quinta-feira 23, ele iria deixá-lo lá fora de casa. Disse que vou trazer seu garoto em pedaços. O pai do meu filho, bem, ele estava lá naquela noite, 22, 23, quinta-feira, e bem, eles nunca trouxeram nada. Quer dizer, não sei se eram apenas ameaças ou se realmente... Eles realmente tinham o David. Pois ele, após cada ligação, ele ia para lá em Escobedo, à beira de um rio, e ele me dizia que ia chorar, gritar, desabafar. Ele o procurava, ele tinha então amigos policiais em Escobedo, então ele o procurava e ele perguntava, e então, embora o tenham procurado, ninguém sabia de nada. Ele chegou aí com pessoas videntes, foi com uma em Veracruz, foi com outra aqui em Santa Maria. Diziam a ele que meu filho estava vivo, que meu filho, bem, as pessoas o levavam, certo? Quer dizer que o mantinham trabalhando. Mas uma vez ele me disse: fique tranquila, David está por aí, e David está por aí. E eu dizia: como você pode acreditar em tanta coisa, certo? Então ele me dizia: já me disseram que ele está vivo, né? Ele vai vir te ver, ele vai vir te buscar. Mas já se passaram quase 5 anos e eu continuo esperando meu filho. Mas nunca aconteceu nada do que ele disse, certo? Eu acredito que parte da sua doença também foi que ele se afundou muito na tristeza, né? Embora ele não quisesse nos mostrar isso. Se passaram 2 anos e então ele faleceu. 3 de novembro de 2022. Um ano antes ele também já tinha ficado muito grave, mas conseguimos salvá-lo. Ele chorava muito pelo David, pois é nosso filho mais velho, então... Não, nós não soubemos de nada. Quer dizer, é uma dor muito, muito grande que estamos vivendo hoje em dia, desde 2020. Apesar da incerteza da situação, havia uma suspeita que Ana não podia ignorar. A voz de quem pedia dinheiro em troca de seu filho soava inquietantemente familiar. Parecia muito com a de um amigo próximo de seu filho. Sim, a voz da pessoa que falou comigo na primeira ligação, eu a associei a um amigo do meu filho. Ele se chama Luiz. E bem, eles sempre andavam juntos, só que para mim, o que achei estranho é que às vezes ele nunca perguntou o que aconteceu com o David. E então com a ligação e depois com ele nunca me perguntando sobre David, ele excluiu o Facebook, ele excluiu o WhatsApp dele. Quer dizer, aconteceram várias coisas que me fizeram duvidar ainda mais dele e ele andou vendendo sua casa, seus móveis. E bem, eu disse tudo isso para anti-sequestro, certo?
Não sei até agora quais progressos foram feitos nisso, mas eu só quero que ele fale. Se ele sabe algo, que ele diga. O que aconteceu com meu filho? Se meu filho já não vive, então onde está o corpo dele? É recuperar o corpo dele ou é encontrá-lo, certo? Se ele está vivo, só queremos saber o que aconteceu. É só isso. Pois veja bem, não tentei por segurança. Eu comentei isso na antissequestro, mas eles me dizem que não é muito conveniente que eu me aproxime. Este sim. Fui várias vezes procurá-lo lá perto de sua casa, mas ele não mora mais lá, ele não mora mais lá. Então houve várias pessoas, vários conhecidos dele, que também me fizeram o comentário de que algo estava acontecendo, que talvez ele estivesse envolvido, porque ele acabou de se separar da esposa e já estavam vendendo as coisas. Quer dizer, ele nunca atendeu minhas ligações, nunca atendeu minhas ligações. E te digo, ele até mudou o número. Repara só que há dias em que eu sinto meu filho vivo e há dias que não. Então eu não sei te dizer se ele está vivo ou não. Eu, como mãe, talvez, obviamente, eu quero que ele esteja vivo, certo? Mas não, eu não sei dizer se ele está vivo ou não. Eu sempre digo a ela, minha filha, visite-me nos meus sonhos, me dê um abraço, eu preciso de você. Houve ocasiões especiais, por exemplo, no dia do meu aniversário, em que ela me visitou e me deu um abraço. Ela também fez isso no dia 10 de maio. Fazia 2 anos que eu não sonhava com ele, nem bem nem mal. Acho que foi recentemente no meu aniversário, que eu pedi novamente para ele me abraçar, que eu não queria presentes, eu só queria vê-los, meus sonhos. E ele veio e ainda assim me deu um abraço. Isso para mim é muito, muito, muito importante, porque mesmo que eu não converse com ele, eu sinto o seu abraço. Meu filho e eu éramos muito apegados, ele me contava suas coisas, ele morava comigo, então seu filho, sua adoração. A menina, bem, tinha apenas 2 meses de idade, então não era como se havia tanta comunicação com o bebê, certo? Mas o menino eu levava para qualquer lugar. Se o menino queria algo, lá estava ele. Se o menino queria algo do mercado, lá estava ele. Se o menino precisava de algo, lá estava David. E se ele não tinha? Às vezes ele me dizia, mãe, me empresta. Amanhã eu faço um trabalho, ou no sábado eu recebo, eu te dou, eu te devolvo. Mas ele nunca abandonou o menino. Então eu nunca pensei que David foi embora por conta própria, ou que David não quer voltar. Quer dizer, não, talvez se ele não voltar. E se eles o mantivessem por aí protegido ou privado de liberdade forçado, então não é porque ele quer. Quer dizer, eu acredito que é tanto o amor dele, que ele tem por nós, tanto pelo filho dele quanto por mim, que sou a mãe dele, que ele jamais faria algo para nos colocar em perigo. E nunca me disse, oi mãe, me ameaçaram ou sim? Ele me disse em algumas ocasiões que lhe ofereceram um emprego. E eu disse a ele para nem pensar em ir. E eu lhe disse que aqui, mesmo que seja apenas feijão, sempre haverá comida. Eu disse que não era necessário. Ele me respondeu, não, mãe, como você acha que eu vou embora? Tenho medo, disse. Ele me disse uma vez que eles vão me matar ou algo assim. Naquele dia, ele nunca tinha comemorado seu aniversário em grande estilo, nem agido de forma extravagante. O aniversário dele é em 15 de julho. Naquele ano de 2020, ele começou a beber como um louco, bebeu o dia todo no dia 15, que era uma quarta-feira, bebeu no dia 16, 17 e 18.
naquela sexta-feira. Eu disse a ele: "Ei, David, já chega, vá longe." E ele me disse: "Mãe, deixe-me comemorar meu aniversário do jeito que eu gosto, por favor." Eu perguntei: "É assim que você gosta?" Ele disse: "Sim, assim, quero beber." Disse: "Eu não sei se vou morrer, eu não sei se é meu último aniversário." Eu disse: "Como você acredita, filho?" Eu disse que você tem muita vida pela frente. E ele me disse: "Nesse caso, seu pai e eu somos os que vamos morir primeiro." Ele disse: "Não, mãe." Eu disse que talvez seria o primeiro de vocês. Fiquei muito intrigado quando ele me disse isso, mas não o levei tão a sério porque ele estava bêbado. Então, naquela sexta-feira à noite, ele teve um confronto com alguns vizinhos lá porque haviam roubado o vidro dele. O carro não era dele, mas de um vizinho que o havia emprestado. Um vizinho, um amigo dele, emprestou-lhe uma lavadora de alta pressão e ele já estava pedindo de volta. Mas essa lavadora de alta pressão foi roubada da entrada da casa deste menino. David foi informado sobre quem tinha sido e reclamou com eles. Naquela noite, ele disse a eles: "Ei, devolvam a lavadora de alta pressão, pois não é minha, é dessa pessoa e preciso devolvê-la." "Isso não é justo", disse ele. "Somos vizinhos, certo?" Acho que o rapaz o ameaçou naquele momento. A princípio, eu cheguei a pensar que eles tiveram algo a ver. Até agora, eu não sei. Eu me lembro que saí para a porta e disse: "David, venha, venha, David." E David me disse que não, eu disse: "Venha." Eu disse: "Venha." Ele disse: "Não, eles têm que me pagar isso, mãe. E não, eles não querem se arriscar comigo." Eu disse que não há necessidade já, deixe-os já. Então essa mulher havia entrado em contato com o David. Não sei que mulher, porque ele nunca me mostrou o nome dela. Mas essa pessoa dizia a ele que ele era o melhor, que ele era o melhor técnico. Que Davi disse: "Vou te mandar alguém para fazer o trabalho." Ele disse: "Não, não, é que eu quero que você faça." Então no sábado, David me diz: "Mãe, essa senhora continua insistindo." Eu disse. Então ele diz: "É que eu não quero ir." Eu disse: "E não vá." Ele diz: "Eu me sinto muito mal." Ele disse, pois trazia a dura verdade, desde quarta-feira até sábado. Então, pois meu filho não foi. E ele nem foi trabalhar naquele dia. Então ele me disse que iria no dia seguinte, não, que era domingo. Então no domingo sim, ele foi procurar a pessoa e fazer o trabalho. Então, na verdade, ele foi buscar a mulher. Acho que em um empréstimo express que está por aí. Mas o endereço, bem, ninguém sabia. Só soubemos que estava indo para Real São Pedro, onde encontrei a van, e depois disso não soube mais. Quer dizer, que mulher? Não encontramos a publicação, não encontramos mensagens do WhatsApp, não encontramos nada que o relacione com ela. Bem, talvez ele estivesse inconsciente, ou talvez ele soubesse, ou talvez ele realmente tenha sido ameaçado. Mas ele não me disse isso. Talvez, e sim, eles o levaram para trabalhar à força. Talvez para não levá-lo. Então eles estavam pedindo dinheiro, certo? Talvez eles pudessem nos retribuir. Hoje em dia, Ana reflete sobre as ações do pai, de seu filho e das autoridades responsáveis pelo caso. Ela se pergunta constantemente se, caso estivesse mais envolvida no processo desde o início, o desfecho teria sido diferente. Mas bem, como nunca deram prova de vida, nem um vídeo, nem uma ligação onde ele nos falasse. Então, com base nisso, o pai do meu filho nunca quis pagar o resgate. Sim, eu reclamei e sim, eu disse, ou seja, por que a esse ponto? E ele me disse que porque, bem, ele havia sido aconselhado pelo departamento anti-sequestro a não soltar um centavo, então por isso é o motivo dele não dar nenhum centavo. Ou seja, o que garantia que Davi não estava morto, o que garantia que eles iriam devolvê-lo.
Então, sim, até hoje. Agora vejo muitas coisas e digo, por que me tiraram do jogo? Quer dizer, porque eu permiti me retirar para garantir minha segurança? Sim, pela minha segurança ou dos meus filhos. Mas a vida de David estava em jogo e continua a estar se o meu filho ainda vive, certo? Pois naquela época eu tinha uma van que eu poderia ter dado para vender. O que eles teriam me dado naquele momento e dar em troca de Davi. Eu teria dado tudo o que eu tinha, muito pouco, mas teria dado pelo meu filho. E eu continuo dizendo, se eu tivesse que dar não o que eu tenho para dar e o que eu tenho, eu dou pelo meu filho. Mesmo que eu fique sem nada, talvez ele fez o melhor que pôde. Talvez a decisão de não ter dado o dinheiro, pois eu sinto que não foi a melhor. Do meu ponto de vista como mãe, talvez ele, como pai, tivesse outra maneira de pensar. E nós não falávamos muito sobre isso, pois ele e eu já não estávamos mais juntos. Então, ela dedicou muito tempo procurando por ele. Sim, eu sei, certo? Que ele saía todos os dias para procurá-lo? Meu filho Maurício também o acompanhava. Houve uma pessoa que, na verdade, um amigo deles era mais amigo do Mauri do que ele, disse que ele sabia muitas coisas sobre Davi. Mas quando ele é levado pela unidade anti-sequestro, ele não quer dar entrevista, ele não quer dizer nada, ele não fala nada. Então, bem, as coisas ficaram assim, sem saber nada sobre ele. Ele dizia que sabia quem o tinha e que em alguns dias eles iriam matá-lo. Que ele também sabia quem tinha levado a moto, que era parte da mesma coisa. Mas ele não quis falar. Nunca jamais falou. Eu me senti tentada a ir falar com ele, mas meus filhos me impedem. Quer dizer, eles me dizem, mãe, como você vai se colocar em perigo? Como você vai se arriscar? Mas, sinceramente, quer dizer, eu não tenho medo porque eu preciso encontrar meu filho. Nós, como mães de filhos desaparecidos, eu acredito que não temos uma vida. Às vezes digo aos meus filhos que talvez me vejam sorrindo ou cantando. Eu disse, mas David ainda dói. E a cada dia a dor aumenta. É mais intenso. É mais desespero. Há dias em que a depressão nos pega e nem mesmo queremos nos levantar. Mas ao mesmo tempo, digo que por ele eu tenho que, e por você, David, eu tenho que me levantar. Por você eu tenho que continuar trabalhando e tenho que te encontrar. E é minha promessa a cada ano que eu tenho que encontrar meu filho onde quer que ele esteja e como quer que ele esteja. Eu apenas confio em Deus que um dia alguém tenha piedade e me diga, Senhora, seu filho está ou já não está? É só isso. Não procurar culpados, porque, bem, já não faz sentido. Quer dizer, eu amo meu filho. Eu já comentei isso com minha filha, que às vezes eu digo, sabe o quê? Uma vez eu disse a ela, sabe o quê? Eu não quero mais viver. E ela me disse, mamãe, e nós? E nós? Você não pensa em nós? Eu disse a ele, repare que em momentos de depressão e em momentos em que se sente essa dor, não se pensa em nada, nem nos filhos, nem nos netos. Naquele momento, quando você analisa depois, diz, bem, sim, tenho meus 2 filhos, tenho meus 4 netos, que, bem, eu sei que me amam, mas sim, quer dizer, eles também são o motivo pelo qual temos que lutar, temos que mostrar outra face.
Mas te digo, quando entramos em depressão, não pensamos em nada mais do que não sofrer mais, não ter mais essa dor. E eu às vezes disse que se eu já não estivesse aqui, que ele me levasse com ele. Mas depois vejo meus filhos e então sim, te digo, eu fico muito emocionada quando minha filha vem comer em casa ou quando meu filho me diz: mãe, venha jantar conosco, venha, fiz uma carninha, ou você quer uma carninha? Te digo, o assunto do David com eles quase não é tocado, quase não. Pelo mesmo motivo de que eles não gostam de me ver chorar, eles não gostam bem de me ver sofrer. Mas sim, meus filhos são muito importantes na minha vida e a dor que causaria a eles também é grande. Se algo me acontecesse, por quê? Porque agora eles não têm mais o pai. Então, um dia meu filho Mauri me disse: mãe, você está sofrendo apenas por David? Ele disse: mas eu estou sofrendo pelo meu pai e estou sofrendo por Davi. Isso me fez então perceber, como se me fizesse voltar, entende? Me fez reagir um pouco mais. Em que é verdade. A dor deles talvez seja mais porque são duas perdas. As pessoas que o levaram, eu diria que me devolvam meu filho. Que se tivermos que ficar em silêncio, ficaremos em silêncio. Que se eu tiver que ir longe, eu vou com meu filho. Que o que eles me pedirem, eu vou fazer, mas que me devolvam meu filho. E se meu filho já não está, se meu filho já não vive, só me digam onde o deixaram. Para ir Por ele, para ter um lugar digno, para chorar por ele, onde ir visitá-lo. Nada mais que não estou procurando culpados. Eu diria a minha filho que o amo com todo o meu coração e que lhe envio todo o meu amor. Todos os meus beijos. E que ele nunca espere nem pense que eu tenho algo contra ele, mas que eu estou com muito amor para recebê-lo e fazer todas as suas comidas favoritas, seus tamales, seu mole, tudo o que ele adora. E que sempre o espero e sempre continuarei procurando até o dia em que eu terminar nesta vida. se alguém chegasse. Se souberem de algo, podem me achar no Facebook. Estou como Ana Cervantes, está de fundo a foto do meu filho Luiz David, meu telefone, prefiro não revelar, porque sim, eu fui muito. Fui extorquida muitas vezes, mas pelo Facebook, lá eles podem me localizar. Por meio do coletivo de buscadoras de Nuevo León, também há com elas. E é só isso. Cheguei ao coletivo através do Facebook. Eu frequentemente fazia publicações sobre meu filho, mas fui contatada pela Lulu, a senhora Lulu me pediu para contar o caso. E ela me apresentou ao coletivo. Eu estava passando por isso há 6 meses com o sequestro do David. A partir daí, elas me deram seu apoio, elas me ajudaram a continuar com a investigação, elas para que o caso não seja encerrado. Nós temos andado em buscas e marchas em busca de nossos desaparecidos. E então? Sim, elas têm me apoiado muito. Avanços. Não vi avanços, nada mais. Sim, eles fizeram várias entrevistas, mas sem resultados. Então estou como em a primeira desde o início, sem nada. A senhora Ana deixou claro que neste ponto já não busca justiça, apenas anseia encontrar seu filho e deixar de viver no inferno da incerteza, como fazem inúmeras mães buscadoras neste país. Acredito que nós, como mães ou como família de pessoas desaparecidas, então sim, nós vemos, porque quando uma mulher desaparece, é verdade.
As pessoas se movem mais, não se movem mais, colocam mais atenção. Tanto as notícias. Quando o David desapareceu, eu falei com um noticiário e me disseram que não podiam dar a notícia porque era um sequestro. Então, foram várias mulheres que foram sequestradas e, de qualquer forma, elas são procuradas. De qualquer forma, a notícia é dada e nós, como mães de meninos, é um pouco menos o interesse que as entidades colocam, por exemplo, o que é o governo. Então, eles nos colocam um pouco de lado. Eu acredito que todos são importantes, tanto homens quanto mulheres, tanto bebês quanto meninos e meninas. Então, todos têm o direito de serem procurados. Que deem a mesma importância a todas as pessoas que desaparecem, a todas as pessoas. Sejamos pobres, sejamos ricos, não importa isso. Não importa, eu não sei, ela diz. O status que temos. Se não, porque ele tem mais dinheiro, eles vão procurá-lo primeiro, não é? Não, por ser pobre, serei deixado por último. Eu acredito que todos nós merecemos ser procurados. Que todas as pessoas que estão assistindo a isso nos acompanhem nas buscas, nos acompanhem com seus olhos para que nossos filhos sejam encontrados. Se virem alguém parecido com meu filho, me informem, pois não sei se é possível mostrar uma foto dele. E bem, é só isso. Agradeceria muito se vocês também ficassem atentos, assim como nós, estamos em alerta para encontrá-lo. Lembre-se que essas entrevistas são postadas às segundas e quartas no canal do Pepe Mistério. E se você passou ou está passando por uma situação complicada e gostaria de tornar seu caso conhecido, me envie um e-mail para pepemisterio.com.br. Você pode me escrever no Facebook como Pepe Mistério ou no Instagram você me encontra como Pepe Mistério México ou Pepe Mistério Documentários.